Fala, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um Logicast. Para quem não me conhece, sou Rafael Pigossi, da página Mundo da Logística. E hoje estou de novo aqui para a gente bater um papo, a gente falar um pouquinho sobre logística com meu parceiro, meu irmão, o cara que faz o espetáculo acontecer aqui, o Diegão Nonato. Fala, Diego! Como é que tá, cara? Fala, Rafael Pigossi. Tudo bem, Rafa? Quanto tempo, hein? Quanto Olha, tá tempo, cara? ficando cada dia mais distante a nossa aparição, né? Tá ficando um pouquinho longe, assim, né? Eu acho que a gente tem que trazer mais convidados aqui para a gente poder conversar mais, trocar mais tempo, mas quem acompanha aqui nossos podcasts sabe que a gente, quando traz um convidado, a gente traz conteúdo, né, de uma forma bem leve, bem tranquila, para que as pessoas possam ir ao longo do trabalho, ali, durante fazendo o seu Cooper, malhando, né? Poder ali ouvir um podcast da hora com bastante conteúdo. Quero agradecer aqui a todo mundo que está acompanhando o nosso podcast, dos Estados Unidos, lá de Portugal, do Canadá, da Ásia, da Europa, de todo lugar do mundo aí aonde chega aqui esse podcast. Quero agradecer demais porque é graças a todos, né, que acompanham que o nosso podcast está aí ao longo desse um ano, né, no ar. E, Rafael, hoje o tema vai ser muito bacana porque eu acho que ao longo desses 40 episódios a gente nunca conseguiu gravar um tema de transporte, né, mas voltado para veículos elétricos. E acho que esse convidado tem muita coisa bacana para falar. Vou trazer ele aqui. É o nosso convidado e amigo Eric Martins. Tudo bem, Eric? Tudo bem, e vocês? Muito obrigado por ter convidado pelo podcast. Muito obrigado. Show de bola. Ô, Eric, a gente está aqui, né, em mais um episódio e, como a gente falou aqui agora, né, vai ser o primeiro episódio que a gente vai falar um pouquinho de veículos elétricos, a parte de mapeamento, roteirização. E você também aqui contando nos bastidores, falou muita coisa legal aí, né, que acontece aí do outro lado do oceano. Eric, já para começar, queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho quem é Eric, como é que Eric entrou na logística, né? O que Eric faz. Então, seja muito bem-vindo aí, fique à vontade. Muito obrigado, Diego e Rafa. Então, eu sempre gosto de falar sobre o começo da minha carreira, né, no mundo logístico, né? Minha carreira logística começou em 2015, né, quando eu fui transferido aqui para os Estados Unidos para uma vaga de trabalho, mas o meu background, né, na verdade é SAP. Então, eu passei aí 12 anos trabalhando com um time de SAP, implementando soluções de controladoria e soluções financeiras, para ser bem honesto com vocês, e a logística acabou que foi um caminho natural para mim, uma vez que uma empresa americana precisava do meu skill para coordenar um time americano, né, tanto de implementação quanto de serviços profissionais, né, para entregar uma solução. Era uma startup que começou em 2009, né, e essa startup foi, inclusive tivemos um convidado que foi um dos fundadores da Green Mile, né, isso em 2009, né, e essa companhia foi adquirida em 2021, em julho, pela Descartes, né, que é uma das grandes, se não é a maior empresa de soluções logísticas hoje no mundo, né. Então, o meu caminho na logística foi esse, foi começando com uma startup, né, que precisava de integrações com SAP, e aí recebi uma oferta e acabei trazendo muita coisa do SAP, da parte de implementação, dos métodos de implementação para essa startup. E aí a gente começou a ter muito sucesso, ter diversos clientes aqui, tanto grandes, aí eu falo sempre isso pro Diego, né, sobre a Fortune 500, né, então a gente tem várias empresas aí que fazem parte das 500 empresas que mais geram receitas no mundo, né, então muitas delas usavam a nossa solução para execução, né. E aí foi um caminho natural para a parte de... Eu sou formado em comunicação, né, mas a TI sempre teve no meu back pocket, né? Então eu sempre fui o cara que... não, você é o cara que tem que fazer pré-venda, você é o cara que tem que estar entre a parte técnica e a parte comercial, né? E acabou que, naturalmente, hoje, eu sou engenheiro de soluções, né, aqui, então faço esse meio de campo entre a parte técnica e a parte comercial com o time de vendas global. Olha o tema de fundo do nosso convidado aí, né? Então, assim, é um homem que está conectado ao mundo todo. E muito bacana, né, Rafael? Não, é que você falou, a gente sempre traz, né, os convidados e tal, que fala de transporte, tudo, mas, cara, falar de frota elétrica, só da gente falar isso, a gente desperta curiosidade, né? Você fala, principalmente o Eric vai trazer uma outra visão
E a gente vai tentar colocar na nossa realidade aqui para ver essa diferença, né? Tipo, o Eric está nos Estados Unidos. É uma outra realidade, né, Eric? A gente não pode negar isso, né, cara? É um pouco diferente, mas o processo, né? O processo logístico é o mesmo, né? A gente tem algumas, eu percebo muito que a operacionalização, né, do transporte na última milha, até no planejamento, tem muitas diferenças assim na questão de como que eu administro uma frota nos Estados Unidos e como que eu administro uma frota em Latam, né? A gente tem diversos tipos de métricas diferentes baseados na cultura local, né? Isso é muito legal de ver, porque no final das contas, o que a gente quer é entregar o produto para o cliente com a maior qualidade possível, menor custo, né, operacional e maior eficiência, para que eu não perca market share para minha competição, né? Então, esses são os pontos em comum para as duas, mas o jeito que é executado, né, a cultura é diferente, mas é muito legal de ver, cara. É muito legal de ver. é um desafio, né? Tipo, você sair daqui, chegar aí, assim, desafio. Eu acho que isso aí é até, assim, motiva, né, meu? Porque você fala, pô, cara, é um negócio. Às vezes o pessoal assusta, mas a hora que você chega e fala que um aprendizado, esse desafio motiva, acaba motivando, né? Eu sempre falo para o pessoal que quer começar na área, ou que começar em qualquer área de logística, ou até mesmo de TI, ou área que for do coração da pessoa, você tem que dar aquele passo sem ver, né? Você dá aquele passo e, cara, vai dar certo confiando em você, né? E tem hora que dá certo, tem hora que não dá. E quando não dá certo, vai para outra. Não pode deixar bater no primeiro não que você escutar, né? E alguma lição tira dali, né, ué? Cara, alguma lição você vai tirar dali, né? Lições de vida é aquela assim, né? Você tá morando num país que você não conhece ninguém, não conhecia ninguém, que você fala o idioma, mas você não é nativo, né? Falando idioma. Sim. Então, e uma coisa impressionante que eu sempre falo, assim, né? Eu mudei para cá, falava o idioma já, tudo, mas eu nunca sofri não, essas pessoas são frias, essas pessoas não vão te tratar com respeito e você é imigrante. Cara, eu sempre fui muito bem respeitado por todos aqui. Foi legal, aí, hein? Imagina, você vai trabalhar no chão de fábrica, você vai trabalhar com o time de motorista, com o time executivo, com o time da vice-presidência, cara, e todos com o maior respeito possível, assim, parece que é uma troca, sabe? O cara tá aqui para ajudar a gente a oferecer um serviço melhor, e a gente também vai ajudar ele a entender qual é a cultura e qual que são os processos nossos. Então foi uma troca muito legal, sabe? E tá quanto tempo aí nos Estados Unidos, o Eric? Cara, eu tô desde 2016, faz um tempinho já. Faz um tempinho. Aí chegou lá nos Estados Unidos como chão de fábrica, aprendendo o serviço ali, a operação. Como é que foi essa chegada? Eu cheguei, minha primeira tarefa passada pelo CEO da minha empresa foi, cara, eu preciso que você monte para mim um processo de implementação do nosso software que seja o mais lean, né, o mais magro possível, né? Porque a gente é uma startup, então a gente não tem consultores disponíveis, 50, 300 consultores disponíveis para implementar o nosso sistema, né? Então, eu peguei alguns métodos que a gente usava na SAP para implementar, para acelerar essa implementação, né? Desde o processo de desenho do blueprint, das chamadas de discovery com o cliente, para saber como vocês funcionam, de onde vêm as ordens, né? Quais são as frequências de pedidos? Você tem pedidos já pré-programados, né? Rotas dinâmicas, rotas estáticas, como que funciona o teu negócio? E aí, cara, você começa a montar na sua cabeça o processo, né? E eu, até esse momento, eu não conhecia o software deles at all, assim, eu tinha visto algumas apresentações, mas, de novo, né, a parte da experiência e você dar aquele passo, acreditando que você consegue fazer, deu certo, né? Aí eu acabei implementando, cara, ou coordenando, né, mais de 100 implementações desse software aí ao redor do mundo, né, incluindo, falando Estados Unidos, Japão, Tailândia, Polônia, então a gente tem clientes aí em todos os lugares, né? Rafael, antes de você entrar com a pergunta, até acrescentando aí, o Eric, eu vi aqui que você tem 15 anos, né, de experiência, um know-how muito grande aí, né, em projetos e tudo mais, engenheiro de soluções, já trabalhou com a parte de TI, viu também questão de logística, e antes de a gente entrar aqui, né, na parte, no tema de logística, na questão de frotas, né, eletrificação, né, como é que a gente abordou lá atrás, como é que você conseguiu entrar? Tipo assim, como é que você
de todos os projetos que você já participou, de todos os nichos que você já viu, como é que a parte ali de eletrificação de frotas te agarrou, te consumiu e você decidiu estar voltado aí para essa área? Cara, eu acho que o que me interessou foi ser novidade, né? Então, pouca gente hoje que põe a mão e fala assim, eu quero tentar entender como isso funciona, quais são os benefícios, qual o valor que isso traz, né? Então, para mim, foi sempre o que tem de novo, e o novo me deixa a fim de fazer, porque eu quero entender como que é, a curiosidade, né? Eu sempre falo, de novo, aí que você volta na pressão do pessoal mais novo que entrar na área. Você tem que ser curioso, cara. Tem que falar assim, olha, não existe pergunta ruim, né? Você pergunta, cara, como que você opera que eu quero entender? Ah, meu processo é esse. Cara, não entendi, me explica de novo. Cara, eu sou o campeão cara, não entendi, me explica de novo, né? E eu sempre falo assim, acho que eu me perdi na tradução, você pode me explicar de novo? Às vezes eu dou umas desculpas dessa, mas a curiosidade é o que me motiva, né? É um tema legal, né? Você vê aí, cara, eletrificação de veículos pessoais, você viu? Tesla, você vê a Rivian, que é outra marca que também aqui vai começar a estourar, a Ford já começou a fazer Mustang elétrico, a Dodge. Então, assim, aqui na realidade dos Estados Unidos, cara, eu vejo Tesla todo dia. E não vejo eu vejo 30, 40 por dia andando por aí. Então, acho que isso é um lance legal para falar, assim, de entender como que por trás qual que é o negócio da eletrificação, cara? Qual que é o retorno de investimento? A gente está falando aí de caminhões que custam hoje 130 a 300 mil dólares, um caminhão elétrico, né? Vamos botar quase R$1,5 milhão aí de reais. Como que isso vai se pagar e quais são os desafios da infraestrutura, tanto nos Estados Unidos, como a nossa grade de eletrificação, como nos outros países? Como que a gente vai resolver esse problema? Porque hoje é um problema, né? Então esse é o grande lance para mim. Essa visão que eu ia chegar. Falou assim, eu acho que, assim, né? Bom, acho que o pessoal vai me entender. A parte mais fácil hoje, que já tem desenvolvido, são os veículos elétricos. Mas eu falo assim, a parte de estrutura para manter isso aí em atividade, que deve ser um dos maiores desafios, né? Esse é o maior desafio global. Isso não é só a gente não é só falando só dos Estados Unidos, tá? A gente está falando de, vamos voltar uns anos atrás, na época da pandemia, tá? Todas as baterias dos veículos elétricos são feitas na China. Durante a pandemia, quantos navios a gente teve parado no oceano e nos portos que não poderiam entregar devido a essa intempérie aí, né? Que aconteceu no mundo, né? Então a gente tem uma dependência muito forte de um fornecedor de baterias, né? Que a estrutura local não consegue suprir com a grade que a gente tem atualmente. Então a gente tem esse problema muito sério, que na verdade é um problema logístico, né? Então, em crises a cadeia toda, né? Como que a gente soluciona, né, esse problema, né? Aí, desculpa, voltando à sua pergunta, né? Falando sobre grade elétrica aqui, a gente tem alguns estados aqui nos Estados Unidos, como a Califórnia, que é super pró a fazer a eletrificação, né? Mas, por um outro lado, a grade deles elétrica não é boa, né? A gente tem uma demanda muito forte por vamos eletrificar a frota, mas a minha infraestrutura ainda não suporta. E a gente entra em diversas questões políticas, né? Tem estados que não permitem você construir barragem ou construir usinas hidrelétricas nos estados, então você tem uma deficiência da rede elétrica. Alguns estados a gente tem usinas a carvão ainda, aqui nos Estados Unidos, que é um grande gerador de energia, a gente tem usinas nucleares, né, também, a gente tem todo esse tipo ou termonucleares que eles chamam aqui, né, para geração de energia. Então, assim, depende do estado, a gente tem incentivos diferentes e tem estruturas diferentes para suprir essa demanda, né. E, Eric, quais são as vantagens assim, e desvantagens de ter um veículo elétrico, uma frota elétrica, né? Você abordou um pouquinho agora, né, sobre as dificuldades, né? E aí eu te pergunto em relação a tanto um veículo de passeio, mas como a gente está voltando aqui para logística, para uma frota, por exemplo, eu vou chegar aqui, eu tenho na minha frota hoje 30 carros, né? E aqui no Brasil, é lógico, por mais que tenham já alguns postos aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, que já atenda, né, a questão ali para autonomia do veículo também, né, e tudo mais. Mas quais são as vantagens e desvantagens hoje de ter uma frota elétrica? Cara, eu vou voltar ao exemplo, você está falando de São Paulo, a gente fala de Nova York, que são as cidades irmãs, né? Isso, é bom, isso, exato. Faz essa comparação entre Brasil e Estados Unidos, que é até bom para a gente também entender aí. A gente tem Nova York, a cidade mais congestionada do mundo hoje. Então, às vezes, compensa muito você andar a pé ou andar de bicicleta do que pegar um táxi ou pegar um carro.
né? Para você ir de um ponto a outro. E hoje em Nova York tem uma lei que vai ser imposta em place. Vai ser posta para valer, que eu não quero permitir caminhões dentro da área urbana que fiquem com o motor ligado no caminhão. Por quê? Eu tenho poluição e tenho barulho, né? Então você fala assim, pensa agora num caminhão frigorífico. Vou entregar a carne no mercado XYZ. Como que eu vou deixar esse caminhão desligado, sendo que o reefer, né, que é a geladeira do carro, tem que ficar funcionando, né? A frota elétrica resolveria esse problema, né? Eu tenho um caminhão elétrico, eu fico parado, ele continua congelando a carne, deixando a carne a carga na temperatura ideal, e eu não vou quebrar nenhuma regra, né? Tanto de barulho quanto de poluição, né? Outras vantagens o veículo é completamente silencioso, assim, é surreal o silêncio que você está dentro tanto de um carro elétrico quanto de um caminhão. Do caminhão eu acho que ele é ainda mais silencioso do que o elétrico, por causa do tamanho da cabine, da vedação, dos vidros, porque a estrutura do caminhão elétrico hoje ainda é a mesma do caminhão a diesel. A gente só mudou os componentes internos. Então, quando eu sento para dirigir um caminhão elétrico, a minha alavanca de câmbio é a mesma, o meu painel é o mesmo, é tudo a mesma estrutura do caminhão, só a parte interna das baterias que são diferentes, né? Falando de outra vantagem, né? Se eu tenho um veículo que não polui, se eu tenho um veículo que é elétrico e não faz nenhum barulho, qual que é a qualidade de vida do meu motorista no final do dia, depois que eu dirigi 8 a 10 horas aquele caminhão e tiver parado sem ter que ficar respirando, né, a queima do combustível, onde eu posso só descarregar meu caminhão e carregar no cliente, né? Outro pró, né, manutenção, né? Tá falando de um caminhão que tem menos fluidos rodando, tenho menos partes móveis, né? Eu tenho menos desgaste de atrito entre partes, porque os motores são diretamente posicionados nas rodas. Até usando o exemplo do Tesla aqui, né? A gente tem motores diretamente na roda do veículo, no eixo do veículo, né? Então, assim, é um desgaste bem menor de partes, né? Quais são os contras agora disso, né? Os contras de você ter um veículo elétrico você está sempre dependente de uma tomada, né? Vamos colocar em termos bem populares, né? Eu estou dependendo de uma tomada. Então, vamos supor, estou dirigindo um caminhão e o caminhão ele tem uma autonomia menor por ele ser elétrico, né? Hoje a gente fala um caminhão aí tem capacidade de colocar 150 galões de diesel no tanque, isso aí são quase, sei lá, 500 litros de... E 150 é mais ou menos isso. A gente está falando de 500 litros de gasolina, aproximadamente 500 litros de diesel, né? Versus um caminhão que eu posso só fazer 230 milhas com a autonomia de uma carga, né? E depois daí, como eu faço? Como eu resolvo o problema de rotas multidia, por exemplo? Uma rota que eu saio, vou usar o exemplo de Orlando aqui, bem aqui no Orlando, centro dos Estados Unidos, e vou ter que dirigir até Boston, que é uns 4, 5 estados para cima aí. Como que eu vou planejar as minhas paradas para fazer a recarga, né? Será que eu vou ter disponibilidade total de pontos de recarga nessa estrada? Como que os sistemas de roteirização estão planejando essa rota, né? Aí tem um outro ponto que eu acho que são os pontos principais, qual horário é mais barato para mim como empresa carregar o meu caminhão do que carregar no meio do dia quando a grade está supercarregada? Então, esses problemas a gente tem que tentar resolver, ou seja, quando eu planejo a minha rota, o cara vai dirigir 200 milhas, ele vai parar em X lugar, será que aquele posto de recarga compensa mais o cara ficar 1 hora parado sem fazer nada e aproveitar o preço da recarga mais tarde, tirar a hora de descanso e começar mais cedo, ou deixa o cara passar 30 milhas e parar num posto mais para frente, né? Ou, será que eu tenho posto de recarga no caminho entre a Flórida e Boston, né? Ou Massachusetts, né? Será que eu tenho? Eu não sei, né? Então, esses são os problemas que eu acho que a gente tem que resolver ainda e vão ser resolvíveis, vão ser resolvidos logo, né? E hoje um caminhão, um caminhão elétrico, hoje ele comporta quantas baterias? Cara, ele tem, não é a quantidade de baterias, né? São 2 baterias, né? No cavalo do caminhão, né? Que ocupam, cara, eu não sei nem como medir isso, cara. Quase o tamanho do motor do caminhão, na frente e atrás, assim. Aí tem aquela equivalência, né? Qual o peso da bateria versus o peso do caminhão e quanto isso vai afetar meu range, né? A minha autonomia, né? Então, todos esses pequenos problemas que a gente tem que resolver. Agora, de vantagem que eu acho de ser um veículo elétrico. Um veículo elétrico hoje, a gente tem isso muito em sistemas de telemetria, né? Eu espeto lá
um sistema de telemetria no meu caminhão, eu posso falar, olha, o cara tem tanto de combustível, ele está andando sem cinto de segurança, ele deu 5 freadas bruscas, ele deixou o motor girando parado por X minutos. Então eu tenho todos esses reportes, né? É o Big Brother do caminhão. É o Big Brother do caminhão. Mas se você pensar bem, cara, uma vez que eu estou dirigindo um caminhão e acender a luz do painel com uma luz de manutenção, eu já posso automaticamente agendar esse cara para parar numa oficina e fazer o reparo que é necessário. Ou agendar para o meu shopping, né, para minha oficina dentro da minha empresa, que aquele caminhão de período a tal período vai ter que ficar parado para fazer aquela manutenção preventiva, né? Agora o elétrico... Oi. Não, eu vi numa palestra uma vez falando sobre logística 4.0 e tal, né, C2 4.0, falando justamente isso aí, cara. Que, assim, o tempo que eu vi, falou assim, o futuro, cara, agora a gente já tá vivendo isso aí, né? Tipo, os caminhões, tipo, o cara, ele não vai chegar na oficina e o cara vai ter que fazer lá, assim, a gente tem que trocar isso, tá? Não, a hora que chegar lá, o cara sabe o que ele tem que fazer já. O tempo que o caminhão vai ficar parado é... E assim, é o que a gente tá falando, a gente já tá vivendo isso aí, né, meu? Um negócio, pô, legal demais, cara. Eu uso esse exemplo porque é bem claro, assim, né, cara? Eu nasci nos anos 80, tenho 40 anos de idade hoje, né? E quando que eu imaginar na minha vida, cara, que eu ia pegar um telefone e ia falar com alguém por câmera, ou até acender e apagar a luz da minha casa pelo telefone celular, cara? Isso, na minha época, era inimaginável. Assim, era imaginável, mas não era realizável, né? Hoje, cara, com a tecnologia avança tão rápido que com essa parte de frota elétrica, eu vou poder falar assim, olha, esse caminhão aqui mudou a temperatura no estado que ele está atravessando. Quando muda a temperatura, eu tenho uma redução de X% da minha potência na minha bateria. E também tem uma redução na velocidade de recarga desse caminhão. Então, todas essas variáveis, cara, tem que entrar em consideração para a gente fazer uma rota efetiva, né? Que uma pergunta assim, o Diego perguntou das baterias, né? Pode até ser uma pergunta meio nada a ver, assim, mas tipo assim, o peso das baterias, não até a capacidade de carga dos caminhões, entendeu? Cara, já não é afeta. um negócio assim. Não afeta, tá equalizado, assim, tá bem equalizado para ficar no mesmo peso, tá? Não afeta. Porque às vezes você pega, beleza, a gente tem 2 baterias lá, mas pô, se o peso dessa bateria, o caminhão pode levar 5.000 quilos a menos do que um caminhão normal. A limitação mais é na distância, não é na carga, porque o torque, cara, a gente tá falando de um torque de, sei lá, 790 libras por pé, por feet, cara, isso aí é absurdo, assim. Se você for ver a conversão, né, é um absurdo, assim. A gente tá falando mais de range, né, de autonomia. Esse é o grande problema. Não, e outra, eu acho super legal porque quando a gente tem alguns projetos, né, vamos supor, a gente vê um caminhão elétrico, sempre coloca aquele mínimo viável, né, aquele MVP lá, né, então, aí, tipo, o cara não vai, o caminhão ele consegue só 5.000 quilos e tal, os caminhões já estão saindo, arrebentando tudo. Então, não tem muita limitação hoje, assim, para esse preço. Já tá com o pé na porta já, assim, não, vamos bater de frente com o convencional mesmo. O negócio engraçado que a cultura aqui, né, tem sempre o lance, eu tenho que ser o primeiro. Isso coloca uma gasolina nos departamentos de desenvolvimento. Competitividade dos caras. É primeiro, cara, a gente vai ter veículo, todo mundo vai ter, mas eu tenho que ser o primeiro. Você pega e coloca, não sei se assistir, voltar no filme, que eu sou alucinado por carro tudo, né? No Ford versus Ferrari aí, né? O cara fala assim, a gente tem que desenvolver esse carro para ganhar da Ferrari no final na Alemanha. Vocês têm recursos ilimitados e tempo ilimitado para fazer o que você precisa fazer. Então é basicamente o que as empresas hoje de transporte fazem. Olha, você vai ter recursos limitados e milhares de dólares para desenvolver o caminhão com a melhor autonomia, melhor distância e melhor potência. E aí a gente tem a corrida, a famosa corrida entre as marcas aí, né? E o Eric, a gente falando assim sobre a questão de todos os dados, né, que um veículo elétrico ele produz, né, para quem trabalha não somente na logística, mas também trabalha na área de TI ali, com área de dados, deve ser algo fascinante, né, porque por todos os lados é um desafio, são números, né, sendo expostos ali, dados, relatórios, e
como que você vê essa parte, né? Porque assim, tem um background ali trabalhando, um time interno trabalhando, mas também você tem uma parte operacional lá no volante, conduzindo todos os veículos, né? E você fazer essa mudança, essa transformação de frota e, ao mesmo tempo, ensinar para esses motoristas, né? Contratar, talvez, motoristas que tenham esse conhecimento, esse torna um pouco mais difícil fazer essa mudança de mentalidade, até mesmo de contratação. Como é que fica esse relacionamento aí? Aqui a gente tem alguns órgãos, né, que controlam essa parte de motorista, né, de carteira de motorista, de habilitação especial de motorista, né, que é o DOT, né, que é o Departamento de Transporte daqui. Então ele determina quais são as horas máximas do motorista, quais são os breaks, né? Se o motorista dirige mais que 100 milhas, ele tem que usar um ELD, né, que ele vai logar as horas e fazer, é obrigado a usar. Enfim, como eu vejo isso hoje, né? Como os veículos eles são muito similares, tá? Eu vejo muitas empresas internamente adquirindo 1 ou 2, 3 veículos, colocando como piloto para ver se isso vai funcionar na operação deles, né? Porque no final das contas, cara, o quanto eu consigo entregar com menos dinheiro possível, né? Essa é a condição zero, né? Quantos mais clientes eu consigo entregar com menos recurso possível, com o menor custo possível. Então os caras vão fazer treinamentos internos entre os motoristas deles, né? Eu acho que alguns países mais burocráticos, né? Talvez no Brasil, talvez vai ter que ter uma certificação especial para aquele cara, olha, eu sou condutor de veículo classe C e também de classe elétrico, né? Eu acho que isso vai acontecer no futuro. Então, oportunidade de negócio para as pessoas que, né, que querem começar um negócio no Brasil, abrir alguma academia para dar aulas sobre eletrificação aí de veículo, porque isso vai mudar, uma hora vai mudar, né? O que eu vejo também as empresas, que eu acho que seria muito interessante as empresas fazerem como operação todo mundo tem veículo que roda mais ou menos a mesma capacidade, 300 milhas, 400 milhas. O que eu poderia fazer olha, você pode parar o seu caminhão no meu depósito, deixa você carregar lá por X horas, né? Eu vou te cobrar um valor X, porém, quando eu tiver um caminhão na sua área que precisa de recarga, eu quero parar no seu depósito também parar. Então, acho que esse broker elétrico, né, vai acabar acontecendo de uma certa forma. E se não existe ainda, mais uma oportunidade para o pessoal desenvolver alguma coisa, porque isso vai acabar acontecendo, né? Esse lance de você ser um broker de carga de caminhão, né? Cada um, hein, cara? E assim, como que o mercado é bacana por causa disso, né? Aí vem daqueles estudos, não, as atividades, os empregos do futuro, 60% não existe ainda. E a gente está vendo aqui. Não é? Tipo assim, você pega assim, cara, daqui a pouco você vai ter frentista de caminhão elétrico. Vai ter. O que vai acabar tendo uma hora, cara, então. Eu falo realidade daqui, tá? Eu tenho estados onde eu abasteço meu carro, eu paro no posto, passo o cartão e abasteço. Tem estados que, por lei, é obrigado a ter frentista. Você para o seu carro e o cara abastece. Então, como eu falo muito do perfil Brasil e Estados Unidos, né? Aqui, como é muito livre, muito aberto, cada estado tem o poder de definir quais são as regras locais. Então, talvez no futuro, cara, eu não precise ter um frentista. O cara vai, como um posto da Tesla, né? O cara para o carro lá no Supercharger, passa o cartão, fica assim um Netflix na tela do computador, carrega o carro dele e vai embora. Agora, como a gente fala de carga e tempo de carga, né? Eu tinha até um exemplo bem claro aqui de investimento sobre eletrificação, né? Então, a gente está falando aqui, assim, de quanto custa. Vou falar, uma empresa que faz isso hoje, cara, é a Volvo, tá? É a Volvo. A Volvo, ela vende o caminhão elétrico e ela também vende a eletrificação do seu depósito. Ou seja, ela vai lá no seu depósito e constrói os pontos de carga para você carregar seus veículos. Ela tem um grande lance que é uma tabelinha, né, que fala assim, olha, se você construir um ponto de carga no seu veículo, vai te custar $50 mil, tá? Mas para carregar o teu veículo vai demorar 7 horas, né? E para eu te entregar esse posto, né, essa ponto de recarga, vai demorar de 4 a 5 meses, né? Vamos de 50 kWh aí. Se a gente mudar isso aí para de 100 a 200 kWh, eu consigo carregar o caminhão em 2 horas e meia, 3 horas, só que o custo disso vai para $200 mil, $180 mil para eu criar esse posto. E se agora a gente fala agora, vou colocar 350 kWh aí, tá?
Eu consigo carregar o teu caminhão em 1h30, 1h40, só que o custo para criar esse posto para você é $1 milhão, né? Então, sim, tem qual que é a velocidade para carregar o caminhão, qual é o custo, né? Então, tem que achar esse balanço, né? Aí volta naquela pergunta que você me falou. Quais são os desafios das empresas para fazer a eletrificação da frota? O quanto eu estou disposto a investir na minha frota elétrica? Quanto de infraestrutura eu vou ter que investir? E qual vai ser o tamanho do meu retorno? Pode ser daqui a 1 ano, não vai ser imediato, mas vai ser daqui X anos, né? Qual que vai ser a minha projeção de retorno, né? Para eu fazer essa eletrificação. Então, acho que é uma coisa que vai rolar demais, assim, e são problemas para a gente resolver. E tem um percentual aí, mais ou menos, de quantos postos já tem instalados com essa tecnologia nos Estados Unidos? Para caminhões, cara, eu não sei esse número hoje, mas tem um lance muito legal, quer dizer, até para a galera de roteirização, isso. Cada ponto de recarga elétrico criado no país, eu sou obrigado a registrar latitude, longitude e endereço desse posto no site do governo. É mesmo? Então hoje tem empresas que mapeiam esses postos e te vendem comunicação via API. Fala assim, olha, você tem um sistema de roteirização? Eu posso te falar onde estão todos os pontos de recarga, né? Então existe essa... Cara, o Mercado Livre é maravilhoso. Não, cara, mas então... Eu acho isso aí demais, cara. Sabe assim? É que a gente tá falando. Às vezes estava em sala, você ia falar com os alunos, falou assim, não, a tecnologia vai vir, aí vinha sempre aquela pergunta, né, Eric? Não vai acabar com os empregos, porque o tanto de oportunidade que o Eric já colocou aqui, entendeu? Até mapear para recarga elétrica você pode desenvolver, você pode criar uma empresa. Aí já é realidade, né? Mas realidade, cara. É uma coisa que você pega 2 caras aí, um cara que é muito bom de programação e um cara que é bom vendedor, cara, você tem um negócio de $1 milhão. E aí o cara, tipo assim, você pega uma solução dessa, você que é de TI, o Diego aí, você entrega pro cara que tá precisando roteirizar. O cara vai falar assim, meu amigo, vem aqui, dá um abraço aqui no papai, que eu não sei onde tá, ué. O que acontece, né? Aí acontece a geração de riqueza, né? Eu sempre gosto de fazer esse paralelo. O que gera riqueza hoje é equity, cara. Você montou uma empresa, eu e o Diegão. Diegão, vamos colocar $50 mil, vamos montar essa empresa, vai fazer isso. Começou a pegar 1, 2, 3, 4 clientes. Já começa a vir empresa e fala, olha, tô interessado, você quer me vender teu negócio? Agora assim, baseado nisso, a gente vai fazer o valuation, você vai vender sua empresa por $1 milhão, 2 milhões, que seja. E aí que acontece a geração de riqueza. E não a geração de riqueza para os donos, mas, cara, você gera emprego, você vai ter que contratar gente de suporte, vai ter que contratar desenvolvedor, time financeiro. A parte do trabalho, o background da tua empresa, cara, você vai gerar riqueza, não riqueza financeira para você, mas para um monte de gente, cara. E é bacana ver esse projeto sendo construído, né? Pessoas entrando na sua empresa, somando, vendo tudo aquilo que você construiu, né? Daqui a pouco evoluir, sai de uma startup para um outro nível de empresa, né? Então, é isso, cara, assim, que o pessoal, às vezes, não sei, às vezes tem que tomar cuidado com o que vai falar, hoje que tudo o pessoal interpreta do jeito que eles querem, né, meu? Então, mas eu falo assim, uma vez eu vi um cara falando assim, que ele falou assim, eu torço para os ricos ficarem cada vez mais ricos. Aí foi até um negócio meio assim, né? Mas por quê? Eu falei assim, porque o pessoal que é rico, o que eles vão fazer? Eles vão dar um jeito de gerar mais riqueza. É o que o Eric falou, assim, eu vou investir numa empresa. Consequentemente, você vai ter os caras de suporte. Aí começa um ciclo de geração de emprego. Não é, cara? E assim, aí eu fui entender a cabeça do cara, eu falei, putz, é verdade, cara. Sim. Não é? Porque assim, é um ciclo, né? É o que você falou, tipo, você pega lá, o cara não é só vender a empresa. Aí o cara vai querer fazer o quê? Vamos fazer esse negócio crescer, cara. Que jeito? E aí, vai contratar mais de... Nossa! A venda da empresa, cara, isso eu participei desse processo, eu tava lá, cara, eu vi acontecer assim. Então, com a aquisição da Greenmap pela Descartes, cara, olha, a gente tem todos esses sistemas, como que a gente vai integrar com vocês ponto a ponto? Então, assim, o pessoal que já estava envolvido, que conhece, não tem essa, minha empresa vai ser comprada, as pessoas vão ser mandadas embora. Cara, gera muito mais integração, porque eu preciso saber como o teu sistema funciona, porque você sabe o segredo e eu sei do meu lado. Então, assim, aí, voltando, não tem parte política, cara, você gera riqueza, gera recursos, estabilidade de trabalho para aquela pessoa que está trabalhando na empresa. Nós, cara, da Descartes e da Green Mile, a gente contratava gente direto da faculdade.
Então chegava gente muito crua de programação, a gente tem parceria com algumas faculdades no Ceará, entrava uma pessoa bem crua, que nunca viu TI, nunca viu nada, a gente fazia um passo a passo, olha, agora você vai aprender isso, vai aprender banco, vai aprender fazer uma simples chamada, uma query no banco de dados, e, cara, você vê a progressão dessa galera, né? Bacana isso, hein, Eric? Tudo, cara. E o que a gente fez muito, e eu gosto de falar muito, assim, de estar em contato com as pessoas, eu pegava, os nossos times eram separados em squads, né, na época, então eu pegava, pessoal, eu quero todos os caras novos que entraram, vão na operação do cliente X, vamos ver como o cara carrega o caminhão, como o cara faz o planejamento, se possível vai entrar na rota e vai fazer uma rota de entrega, cara, para saber, quando ele está escrevendo o código, qual que é a mentalidade do produto e para onde o nosso produto tem que ir, né? Então, a gente começou a fazer sessões com essas pessoas, falando, olha, o nosso processo de vendas é dessa forma, a gente tenta mostrar valor nessa ponta, porque lá na frente o cara vai poder fazer um cálculo de retorno e saber quanto custou cada entrega que ele fez, se vale a pena ele manter aquele cliente ou não manter aquele cliente. Então, a gente gera coloca um fogo dentro das pessoas que trabalham, que elas se sentem donas do negócio. E esse que eu acho que é o grande segredo, cara, de você gerar engajamento numa empresa. E falando um pouquinho sobre a questão de geração de empregos, né, geração de valores ali e tudo mais, né, riquezas, a gente se esbarra ao mesmo tempo com a questão da escassez de motoristas. Esse período agora, eu vou fazer aqui uma leve comparação, é lógico que não tem muita coisa relacionada, mas talvez a gente consiga achar um gancho ali para falar desse assunto aqui. Por exemplo, eu agora recentemente abri 2 vagas para motoristas. Eu estou há praticamente um mês tentando achar pelo menos 2 colaboradores que façam parte da equipe, né? Mas não é qualquer colaborador, não é qualquer motorista. Eu quero um motorista que tenha aquelas qualificações para poder, né, fazer um bom trabalho junto aos nossos clientes. Então, acredito também que quando vocês façam a contratação, não é somente o rapaz que vai lá saber dirigir e tudo mais, né? Quando vocês falam da escassez de motorista, com a questão da tecnologia, a questão da qualidade, como é que você vê isso? A gente até falou um pouquinho agora aqui atrás sobre isso, mas como a gente está falando em questão de geração de valores e traz também essa parte da escassez de motoristas, como que a gente pode conseguir correlacionar isso tudo aí? Cara, isso não é um problema só Brasil, tá? Isso é um problema global. Aqui a gente tem escassez de motoristas. Hoje, as pessoas não querem ser motoristas de caminhão. Mas por qual motivo? Cara, eu volto naquele lance que eu falou. Aqui a gente sabe os problemas que tem, né, e tudo mais, mas... Hoje aqui não tem tanta burocracia para você você tem que fazer um curso, né? Então, assim, o método de contratação aqui é muito simples e muito rápido. Eu não tenho tantas imposições do governo para fazer uma contratação ou não, né? Para ser uma pessoa que, claro, pode trabalhar aqui. O que eu vejo é as pessoas não estão valorizando o trabalho de logística, é um trabalho que paga muitíssimo bem aqui. Estou falando de salários absurdos aqui nos Estados Unidos para ser um motorista de caminhão. Estou falando de $100 mil, $150 mil por ano. Tá? Porra! Aí... Não, ficar um ano como motorista, volta o rico pro Brasil, então. E assim, mas eu acho que as pessoas hoje elas estão mais preocupadas em terem cargos de liderança do que cargos operacionais. Né? Então, hoje todo mundo quer ser chefe ou quer ser TikToker, né? Então tem essa... eu falo muito, ou o cara quer ser TikToker ou quer ser chefe. Né? Pra ficar... Aí entra em outros assuntos, mas assim, entre aspas, né? Eu tenho que gerar renda passiva, eu quero ficar dormindo e ganhando dinheiro. Cara, o cara que descobrir isso para mim, me liga que a gente vai conversar muito sério, né? Cara, eu ganho dinheiro durante o dia e à noite, cara, é só o resultado do que eu fiz durante o dia. Acabou, né? Agora... Não, os caras não entendem, que assim, os cares que vendem essa ideia, o cara demorou 15 anos, parceiro, para ele chegar nesse ponto. Aí o cara, ele não quer fazer nada. Ele acha que, assim, é o que você falou, eu quero renda passiva. Quando amanhã eu vou comprar umas ações ali, fazer uns 3 vídeos de 1 minuto ali no TikTok, viralizo, pronto. Não é assim, cara. Até os caras super famosos do Instagram, cara, que é cara que de fato ganha dinheiro com isso, o cara planeja todos os posts da semana, faz 4 a 5 posts, faz story, faz engajamento, ele não fica parado dormindo. Eu falo, o Instagram é um recorte da vida real, é um recorte, é só a parte bonita, entendeu? A parte por trás ninguém vê. E a parte da logística é a mesma, cara. O motorista de caminhão, cara, vai dirigir 8 horas por dia, vai entregar,
aqui tem muitos confortos. O cara, tem ar-condicionado em todos os caminhões, tem ar-condicionado em todos os depósitos, o cara tem carrinho elétrico para descarregar, tem caminhão com porta elétrica, assim, tem muitos benefícios, mas acho que a galera quer mais ter cargos de liderança do que operacionais. Eu amo operação. Né? Status. Né? O cara quer chegar, né? Tipo assim, sei lá se os caras veem de modo, assim, o motorista meio, assim, pejorativo, sei lá, uma palavra. Aqui não tem, cara, para não ofender os caras, entendeu? Mas, tipo... Aqui não tem essa. Eu vejo isso muito do brasileiro, assim, às vezes ele fala assim, mas eu vou trabalhar nessa profissão, mas nossa, que as pessoas vão pensar. Cara, aqui, assim, eu vou trabalhar porque eu tenho garantia de sustento da minha família e eu vou trabalhar porque eu quero trabalhar, eu quero ser útil para o meu país e útil para a minha vida. Então, é um mindset diferente que eu acho que, aí voltando na história, né, da história de colonização versus, esse país é meu, eu vou derramar sangue, suor e ferro, né, para fazer acontecer. Tem essa grande diferença aí, né. Mas voltando no ponto de estabilidade do motorista, tá? Se a gente tem ferramentas, um plano de roteirização muito bom, bem feito, eu tenho uma ferramenta de execução de última milha que, de fato, dá informações para o motorista e dá previsibilidade. Isso é o grande, previsibilidade. O ser humano vive por previsibilidade. Então, eu sou motorista, eu comecei meu dia às 5 horas da manhã, eu olho no meu aplicativo, tá? Vou fazer essas entregas, e se eu fizer tudo do jeito que está programado, às 6 horas da tarde eu vou parar meu caminhão de volta no depósito, vou ligar para minha esposa e vou levar ela para jantar. Ou vou chegar a tempo em casa para aproveitar um tempo com a minha família. Ou vou aproveitar e conseguir ver meu jogo de futebol. Então, as ferramentas de TI hoje dão essa previsibilidade e quando o motorista sabe que ele pode confiar naquele dado, porque aquele dado é correto, você tem uma retenção de talento que é uma curva exponencial. Você retém o cara porque ele fala assim, olha, essa empresa se preocupa com o meu bem-estar e não me coloca para colocar a rota às 5 horas da manhã e terminar quando der. Eu vou terminar no horário planejado, né? Então, esse acho que é o grande diferencial para a gente ter talento hoje na logística, sabe? Eu acho que é por isso também tem esse problema que o Diego falou também aqui, né? É justamente isso, eu acho. O cara, tipo assim, o motorista, a gente que trabalha não com carga fechada, tá? Com volume pequeno, Mercado Livre, vou falar, Mercado Livre, essas coisas. Pô, às vezes os caras vêm entregar, tipo, 10 horas da noite, meu. Aí cai nisso aí que você falou. Ele falou assim, mano, o cara, que hora será que ele saiu da casa dele? Pois é. Aí para chegar, para daqui horas amanhã de novo. Aí o cara vê e fala assim, e aqui não é um salário tão assim como... É um salário razoável, mas não é um negócio que, tipo assim... É que você falou assim, vai segurar o cara. Às vezes o cara acha um emprego que ganha um pouco menos, mas fala assim, cara, pelo menos eu vou ter um pouquinho de vida. Não vou me desgastar, não vou ficar... Aqui na Flórida, cara, no verão, cara, é 38 graus. E úmido igual, cara, Cuiabá, Amazônia, assim, cara. Cara, você sai na rua, tá suando já. Então o cara vai falar assim, no verão acho que eu não vou fazer isso. Então no verão a gente vê uma queda, porque os caras não querem se matar no inverno, uma alta disso aí. O cara prefere ficar mais à vontade no caminhão, descarrega, volta dirigido, que ficar fazer um trabalho outdoor, né? Então, cara, é bem isso, é retenção de talento. A gente não fala só na parte operacional, na ponta, né? Porque o motorista é o cara que, de certa forma, mais sofre com as mudanças de planejamento, com as mudanças estratégicas, com prazos absurdos que é definido pelo time de vendas. Quando eu vendo uma entrega, eu falo assim, olha, a janela de atendimento desse cliente aqui é das 5 da manhã à meia-noite. O cara que vai roteirizar lá, ele fala assim, posso colocar essa parada aqui, o algoritmo vai colocar em qualquer lugar, né? Então, o que eu vi clientes fazendo aqui no final da conta, o motorista, quando faz a entrega, fala assim, essa janela de atendimento estava correta ou estava errada para esse cliente? Qual que é a janela correta que esses caras aceitam? O cara imputa esses dados e essa informação volta para o planejador. O planejador tem uma tarefa, olha, o motorista X falou que das últimas 5 vezes que ele entregou aqui, essa janela estava errada, ou essa sequência estava errada. Então, quando o cara quando escutam o que ele tem a dizer, né, ele se sente valorizado e quer continuar fazendo parte do time. Eu vejo caras aqui hoje, cara, que começaram como motoristas de merchandiser, o cara com o próprio carro ia nas lojas, ia montar os displays, virava os produtos para frente. Hoje são os diretores de logística da empresa. Boa. Porque o cara conhece a ponta até o final. E isso fala numa trajetória, cara, de 8 anos, 10 anos. Para o cara ser um cara que começou como um caminhão, trabalhando com, sei lá, 30, 40 mil anos, 20 mil, 25 mil anos como merchandiser, e tá passando aí dos
os 200 mil num desk job, né, no escritório, mas que conhece a logística de um jeito empírico. O cara estava lá, o cara estava dirigindo o caminhão. Ele viveu os problemas, né? Ele não imagina como é, né? Um dos meus melhores amigos do trabalho era motorista da FedEx, e hoje é um dos caras que mais conhece logística que eu conheço, assim, de bater papo, de ser um outro nível, assim, né? Então, tem essa progressão e essa cultura de, se eu fizer melhor, o meu chefe vai ter visibilidade melhor para ele, eu vou ser promovido e ele também. Então, é todo mundo trabalhando por um todo. Não é a individualidade, né? É o grupo, né? O espírito do grupo. Esses 15 anos aí ou mais, Eric, você trabalhando aí com tecnologia, soluções, projetos, né? Acho que você já deve ter perdido as contas de quantos projetos você participou, né? E viu resultados aí satisfatórios. Aí eu fico naquela curiosidade, né? Porque a Descarte, a startup também que você faz aí, a entrega soluções, além de ela ter um trabalho bacana, né? Projetos aí que integra pessoas, né? Faz aquela pessoa participar, ser parte integrante da equipe, mas vocês também vocês também querem ver números, né? Não é somente chegar ali, né, bater palma, vocês querem ver números acontecendo. E aí, aqui no nosso podcast, nós temos vários níveis de pessoas que escutam. Tem aqueles que estão na faculdade nesse momento, né, que estão ouvindo para poder agregar ali valor. Nós temos pessoas que são tomadores de decisões, né, e que ouvir um pouco mais sobre a experiência do convidado aqui vai trazer mais conhecimento, e temos pessoas também outras startups que estão ouvindo também nesse momento, que querem fazer parcerias, soluções, né, junto com empresas que têm visões, né, de futuro, visões de como agregar. E aí, como é que é feita essa questão? As pessoas entram fazem como aí para poder ter essa parceria ou ter uma parte do seu projeto ali junto com o dela? Cara, meus contatos vão estar disponíveis aí. Entre em contato, a gente redireciona internamente. A Descartes é uma empresa que a gente tem 2.500 funcionários hoje, uma estrutura bem como posso te falar, cara? Uma empresa de 2.500 funcionários. Essa informação é pública porque a gente é negociado da Bolsa de Valores, tá? Então, assim, a gente é uma empresa de 2.500 funcionários que fatura $400 milhões por ano. E, cara, 20% desse valor a gente reinveste em tecnologia dentro da empresa. Legal, hein? Então, você pega aí 80 milhões, 40 milhões aí por ano, a gente reinveste em geração de ideias ou aquisição de empresas, né? A gente cresce muito por aquisição também, então a gente vê uma empresa pequena, como era o caso da Green Mile, né? Tem uma solução excelente que pode trazer resultados para a gente fala, adquirir essa tecnologia, né? Então, Eric, já acrescentando aqui um pouquinho mais também, desculpa até te cortar, né? O Rafael tá doido para falar aqui também, mas eu não deixo ele falar hoje. Desses projetos que você participou, qual foi aquele que mais te impactou? Uau! Tem diversos tipos de impacto, né? Tô falando de aquele que você saiu e você fez isso aí, ó. Uau! Essa eu deitei o cabelo. Tem aquele, não tem? Impacto. A gente tem impacto financeiro para a empresa. Tem lá, a empresa, quando a gente implementa uma solução, os caras, no final do primeiro ano, são capazes de salvar de 20% a 22% de distância executada em rota. A gente tem cara que economiza 14% de tempo total de rota. No final das contas, os caras aqui são pagos por hora. Então, se eu falo 14% de uma economia de hora de motorista, isso representa milhões de dólares, dependendo do tamanho da minha frota, né? Eu tenho também impactos onde uma solução integrada de logística com tecnologia promove a melhoria das pessoas como profissionais. Então, eu tenho um motorista que nunca usou um dispositivo eletrônico na vida, a não ser para atender o telefone celular. O cara vai lá e agora, pelo telefone dele, ele consegue capturar a assinatura do que ele entregou, consegue ver qual que é a próxima parada que o sistema está sugerindo para ele, baseado no trânsito, quais são a quantidade de itens que ele vai definir, em vez de ele ter que ficar baixando o item, olhando nota e baixando e contando caixa, né? Então, a gente tem essa melhoria na qualidade do trabalho da pessoa, né? na retenção de talento, né? E, pessoalmente, para mim, assim, né, de projetos que impactaram muito, né? Foi ver empresas com recursos pequenos, com frotas pequenas, tendo resultados absurdos e reinvestindo esses resultados na empresa para crescer. Então, já vi empresa em 2, 3 anos dobrar de tamanho porque fizeram os investimentos corretos na parte de tecnologia, né?
Então, eu sempre falo que a mudança, né, são processos, né, pessoas e o produto. Então, se você tem isso alinhado, você escolheu o produto certo, você tem as pessoas certas para executar e tem os processos bem definidos, cara, não existe falha. Você vai ter uma caminhada de sucesso. Pô, eu acho que, assim, a maioria das pessoas que vieram aqui, que trabalham nessas empresas, depois a gente tem até, pode falar um pouquinho da Fortune, que você falou que trabalha, eles têm esses 3 pilares, cara. E, assim, infelizmente, muitas empresas não enxergam esses pilares. Eles veem pouco processo, muito produto, e às vezes a pessoa nem vê, né? Ele se identifica lá, ó, tem um produto bom, tá? Como que a gente vai vender? Quem vai vender? Não sei. O produto aqui, cada um se vira. E a gente tem assim quase unânime, né? Que pô, se você não tiver um equilíbrio aí, meu, não vai rolar, né, cara? Não vai rolar. Não vai rolar. Tu fala exatamente isso, cara. É assim, e você pode ter o melhor produto do mundo. Se você não tem um processo definido, cara, esse produto vai ser um produto caro, né? Você vai estar pagando por um produto que não vai entregar o que você quer. E se você não tem fazer ele ser comercializado vai custar muito para você. Vai custar caro e vai demandar muito mais. São aí que na minha opinião, as empresas quebram. Eu tenho um produto excelente, mas eu não tenho um processo de vendas. Eu tenho um produto excelente, mas eu não tenho uma pessoa por trás que sabe vender o valor. Não é nem vender a funcionalidade, é vender o valor que essa ferramenta vai dar para a empresa. Né? Vender funcionalidade é fácil. Olha, esse telefone aqui tira foto, grava vídeo. Mas tá bom, qual que é o valor que isso vai te ter no futuro? Né? Qual a diferença que vai fazer para você, né? Qual que é o valor versus funcionalidade, né? Esse que para mim é o que faz empresas de sucesso hoje, vender valor. A gente, eu vi aqui um pouquinho do seu histórico, né? 15 anos aqui com a questão de projetos, e até você comentou lá no início também do podcast. Eu não vou saber falar tão bem inglês, que meu inglês é totalmente arrastado de carioca, né? Graças a Deus não tem um S aí no Fortune, né? Queria que você falasse um pouquinho aí desse projeto, onde junta aí milhares de empresas, né? Mais conceituadas. Fala um pouquinho dela. Isso, não, na verdade, é só um ranking de empresas, na verdade. A Fortune 500 são 500 empresas que são as maiores geradoras de receita, né? Então, dentro dessas 500 empresas, a Descartes tem diversos clientes que utilizam. Eu não posso declarar todos, né? Mas a gente fala assim, as maiores companhias de entrega de refrigerante que nós temos. A gente tem as maiores empresas de distribuição de gás. Tem as maiores empresas de distribuição de tecnologia, né? Então, eu tenho todos esses caras embaixo do nosso guarda-chuva, e a Descartes é uma empresa tão grande hoje que eu tenho uma solução que é de ponta a ponta para logística. Eu falo, compliance, eu quero fazer uma compra de um produto de um fornecedor de um país X. A gente consegue fazer um background check de todos os sócios daquela empresa para ver se você não está comprando de países que são proibidos para você comprar, ou se tem restrições no FBI ou na CIA, dessas pessoas que são donas ou sócias dessa empresa, né? Eu consigo rastrear um produto da fábrica até o fornecedor original, seja na China, seja em qualquer lugar. Eu tenho acompanhamento mar, avião e terrestre, né? Multimodal, né? Então, a gente tem a solução completa para a logística. Então, eu falo assim, de novo, crescendo por aquisição, né? Então, a gente vê uma solução boa, vamos trazer para o nosso guarda-chuva. Eu estou falando só de roteirização. Não, no que a gente falou no podcast de hoje foi roteirização e telemetria e um pouquinho de execução, né? Mas dentro da Descartes a gente tem diversos outros pilares logísticos também. Então, assim, é muito legal ver uma empresa com 2.500 funcionários com um guarda-chuva tão grande de produtos, né? E lá no início do podcast, acho que foi até nos bastidores, né, Rafael? Que ele falou um pouquinho sobre a experiência agora que, não sei se foi no passado ou recente, sobre a NASCAR, né? Onde ali sobre a questão do transporte elétrico, né, do veículo elétrico. Eu queria que você contasse um pouquinho também dessa experiência que, para mim, assim, foi muito legal. Então, assim, acho que seria legal você compartilhar também com os nossos... Eu não consigo falar sem sorrir, porque isso foi uma das mais legais, assim. Então, um dos eventos que nós patrocinamos em Las Vegas, né, foi um evento, um trade show bem grande, e as empresas de caminhões elétricos, tanto a Volvo, a Kenworth e a Peterbilt, trouxeram 3 caminhões elétricos, e aí o circuito da NASCAR em Daytona é um circuito oval, né? Dentro ele tem um circuitinho interno, né? Pequeno, né? Assim, ó, você entra no caminhão com o representante da empresa do lado,
e vai dar uma volta no circuito dentro do caminhão elétrico. Então, cara, foi impressionante, assim, porque ligou o caminhão primeiro que não tem barulho. Né? Tipo, ligar um... o cara falou, eu falei, e aí? Já tá ligado, faz tempo. Eu falei, poxa, caramba. Liguei o ar-condicionado. Já começou bem, Eric. Eu falei, pô, apertei o botão e eu não. E aí? Já tá ligado. Falei, pô, beleza. Dirige como um caminhão normal. Cara, é tudo automático, né? Coloquei no drive, cara, saí, normal. Fiz a volta, ele falou assim, quando chegar na saída dessa curva, você pode acelerar, cara. Se acelera, o negócio vai mesmo, assim, né? É lag zero, assim, né? É lag zero de se acelerou, vai, assim, tipo um Tesla da vida. Caraca. Assim. E aí, o cara falou, pode chamar no freio, Cara, e se você dirige com uma certa... Como eu posso dizer? Um cara lá falando que você tem que fazer, mas ele falou assim, pode acelerar, pode enfiar o pé no freio, pode fazer uma curva mais assim. Cara, e você ver o caminhão respondendo sendo elétrico, aí foi impressionante. Aí no final desse evento, cara, você podia comparar os 3 caminhões, aí fizeram uma cartilha, qual deles você gostou mais de parte interna, parte de... Enfim, né? Todos eles são basicamente iguais, assim, mas tinha um lá acho que é Peter Bilt, parecia o Optimus Prime, cara, o negócio era enorme. Caraca. Não, mesmo, assim, eu vou pisar aqui, vai que se vira um Transformer. Só cavalo, assim, mas, cara, foi demais. Aí no final desse evento, a gente fez um sorteio entre as pessoas e elas podiam estar de passageiro no carro da NASCAR na pista. Legal, hein? Caramba, hein? Aí foi legal. Aí você podia ver, né, qual que é a diferença de barulho entre um carro da NASCAR, que é escapamento ligado direto, né? Sei lá, 10 polegadas de escapamento, super alto na pista, a milhão, e um caminhão elétrico. Então, assim, adrenalina 1000 dos dois, porque, cara, você subir no caminhão para dirigir, você parece andando de boi, cara. Você andando de cavalo, você vai andando de boi. Você tá lá no alto, de um boi elétrico, né? É demais, cara. Assim, foi uma experiência legal que a gente teve lá em Las Vegas, assim. Não, o rapaz, ele entra lá num carro desse, sem barulho, sem poluir, né, o meio ambiente, tudo de boa, né? E aí depois ele tem que voltar lá para a empresa dele, para pegar o caminhão dele, combustível, né? Não, mas é um motorista pé de chinelo aqui, eu conheço, que não dirige isso aí não, porque o cara ele é guiado pelo barulho, meu. Se o caminhão não faz barulho, ele não sai do lugar, não. Cadê o barulho da turbina? Cadê o barulho da turbina? Cadê o espirro da turbina? Tá chegando no final do dia. Carroceria fazer um tech ali que eu sabia o que estava acontecendo. Pois é. Mas aí tem gente que é muito purista. Eu sou purista para carro. Eu gosto de carro V8, enfim, eu gosto, mas aí é meu gosto pessoal, né? Agora, a gente tá falando de negócio, né? Negócio, no final das contas, é grana, né, cara? É grana. Exatamente. E, Eric, para a gente chegar aqui ao final do nosso podcast, né? Eu agradeço aqui ao Michel, né? Porque até ontem a gente teve um bate-papo aqui muito bacana, porque no final de cada podcast que ele traz, né, os convidados, a gente fala assim, pô, Michel, caramba, era para ter trazido muito mais tempo, cara. Aí ele fala, pô, mas você não tinha tempo. Se você tivesse arrumado um tempo, você já tinha conversado com um convidado há mais tempo, né? Então, assim, agradecer ao Michel aí, né? Trouxe o Regis, agora tá trazendo aqui o Eric também, né? Com um bom conteúdo também. E, assim, além de fazer aqui o podcast, a gente também escuta ele, pelo menos escuto 2, 3 vezes, para poder também ajudar a aumentar a audiência, né? Pego 4 telefones ao mesmo tempo, vou escutando lá, né? Para aumentar a audiência. Mas, assim, para a gente chegar aqui ao final, durante toda a sua experiência, carreira e tudo mais, tem algo que você gosta sempre de compartilhar com quem está iniciando, né? Você até falou lá no início, né, que você até é suspeito, né, em relação a ensinar, a ajudar. O que você mais compartilha com quem está iniciando, tanto na área de soluções, de projetos, TI? O que você mais compartilha? Ou não, fala de tudo ao mesmo tempo. Senta aqui, garoto. Vem aprender com o papai aqui. Eu tento ser bem transparente em todos os meus processos. Eu não guardo segredos, a não ser segredos que são segredos de trabalho, segredos de tecnologia. Falo, olha, o trabalho é esse é o porquê, esse é o motivo, a gente faz dessa forma por causa disso. E eu sempre pergunto, se você achar uma forma melhor de fazer, me fala, porque a gente vai economizar tempo, né? Essa é a forma que eu sei, que eu faço e que até agora deu certo, né? Mas eu gosto de fazer um trabalho muito colaborativo, assim, eu falo para todo o pessoal que trabalha comigo, sejam curiosos, e tomem a frente do seu produto. Se você é dono desse produto, ou seja, você está com a parte, vamos falar, roteirização. Você é o cara que cuida da parte de manutenção de veículo. Cara, vira dono dessa parte. E, cara, se apresenta como, olha, eu conheço essa parte, eu sou dono dessa parte. É assim que funciona. E sempre pergunto por quê. Por que eu estou fazendo essa tarefa?
qual vai ser o resultado dessa tarefa no processo final? Porque às vezes você falando isso em voz alta com um time, explicando isso, vai gerar muito mais ideias e você vai ter um pensamento muito mais linear do que você pedir para alguém fazer e o cara executar. Faz sentido? Não, perfeito. E outra, isso aí gera um impacto muito grande eu acho que de pertencimento na equipe, né, meu? Tipo assim, a hora que você dá ouvido, porque às vezes você pegar algumas pesquisas aí, muita gente não sai da empresa por causa de salário, porque elas não se sentem parte do grupo, de pertencimento, e quando você dá ouvido para elas, né? Tipo assim, às vezes, é o que você tá falando, às vezes você ouve uma pessoa que o cara, tipo assim, que você não dá nada, entre aspas, o cara te dá uma ideia e você fala, porra, aí é isso, cara, que a gente precisava. Você fala de empresas como a nossa, né? Que a gente tem operação no Brasil, e operação nos Estados Unidos, e operação na Europa, em todos os lugares. Então, assim, a gente tem que fazer isso para o cara fazer parte do todo. Ele tem que sentir que o produto que ele pede lá no Amazon, na casa dele, ou em qualquer lugar, veio entregue por causa de um dos produtos nossos, passou pela nossa tecnologia de alguma forma, né? Então, esse acho que é o grande lance de fazer a pessoa entender por que ela trabalha nesse negócio. Ô, Eric, a gente está chegando no final aqui, e assim, esse tipo de assunto a gente fala, mas é verdade. Se deixar, a gente vai conversando, cara, sim. Aí vira uma novela, nem um podcast. Você vira uma minissérie, os caras têm que maratonar. E assim, a última pergunta que a gente sempre faz é o seguinte: todo convidado, assim, vocês têm uma experiência, pô, gigantesca. Mas a gente quer ouvir, cara, um perrengue que vocês já passaram, entendeu? Sabe aquela situação que você fala assim, meu Deus, eu não acredito que eu tô passando isso. Que às vezes na hora foi um negócio surreal, mas agora pra gente dar risada, cara. Que ele fala assim, putz, cara, hoje a gente ri. Putz, vou contar total. Aí... Mas a parte de negócio ou da parte do trabalho? Assim, não, fica à vontade, né? Cara. Agora é a hora sua, cara. Cara, dificuldades, assim, meu primeiro projeto foi bem difícil na parte de logística. Bem difícil porque tinha recém cheguei nos Estados Unidos, né? Falava o idioma, até que falava, mas, assim, logisticamente eu não era um cara muito conhecedor, assim, da parte logística, assim. Então, teve uma situação que o cara me pediu para fazer uma tarefa, né? Um dos clientes falou, não, a gente tem que fazer essa tarefa assim, e esse aqui é o nome do produto. Eu falei, caramba, esse é o nome do produto, será que eu entendi direito, né? Porque eu não queria perguntar, fiquei com vergonha de perguntar, né? Aí volta naquele, eu sou o perguntador agora. Puta, será que eu entendi? Aí eu entendi lá uma palavra, o cara fala assim, 30-30, né? Caramba, 30-30, que é isso, 30-30? Aí eu vou procurar um brother meu que manja de 30-30 demais, assim, né? Aí na hora que eu fui ver, cara, o cara tinha falado territory. Eu falei, que? Cara, aí acho que o cara se ligou. Aí eu falei, peraí que eu vou falar com o meu especialista de 30-30 aqui. Aí eu falei, pô, André, me ajuda aqui, não entendi. Eu não sei o que é. Aí o cara escreveu um e-mail pra você, só você ter documentado. Aí o cara que escreveu, eu falei, perrengue total. Mas assim, no final das contas, eu contei pro cara, ele chorou de rir. Eu me liguei que você não tinha entendido, mas eu deixei acontecer um pouco, só para ver se... Até longe, assim, aconteceu, né? Ainda bem que era um cara bacana também, né, meu? Pô, cara, isso foi umas coisas mais legais, assim, mais engraçadas. Perrengaço. Bacana. O que acontece, né, meu? Você tá chegando numa operação nova, um país novo. Vai acontecer, né, cara? Não tem como, né? Eu tenho perrengue em outros países, que eu fui quando eu fui implementar um cliente no Japão e tal, a gente precisava de tradutor, né, toda hora, porque, assim, eles falam inglês, mas falam bem limitado, assim. E aí eu fui num restaurante japonês, assim, fui num restaurante japonês tradicionalíssimo, assim, tipo, o cara, assim, era... Não tem como contar a experiência, mas, cara, o cara pediu umas comidas diferentes, eu falei, não, preciso experimentar isso aqui. Cara, você experimentou isso, sabe o que é? Eu falei, não, é tal comida. Eu falei, não acredito que eu comi isso cru, cara. Assim, não era peixe, tá? Era uma carne animal, carne vermelha, eu achei, eu mandei pra dentro, assim. Eu falei, nossa, diferente, é meio, né? Mas assim, coisas que acontecem. Exótico, né? Exótico. Tava na chuva, fui me molhar, né? É legal demais. Legal, Eric, legal.
Eric, pô, te agradeço demais aí pelo conteúdo, pela oportunidade, né, que você deu aí para o podcast, de trocar essa experiência, de você trazer um pouquinho do seu conhecimento aí na área de soluções, projetos, né, TI, e até mesmo com a roteirização, que foi o que a gente mais falou aqui nesse podcast. Para quem quer te encontrar nas redes sociais, acredito mais que no LinkedIn, no site, qual é que a gente consegue te encontrar aí? LinkedIn é o caminho mais fácil para a gente falar de assuntos profissionais, né? Tá como Eric Martins, né? Se você procurar no LinkedIn pode aparecer, abaixo da empresa Descartes, né? Descartes. Tô lá, acho que vocês vão colocar o link em algum lugar, eu mando para vocês depois o link. Mas é a melhor maneira de me encontrar, a gente bater um papo sobre logística. Pô, maneiro. Então, Rafael, estou feliz por esse podcast, né? E eu sempre, depois que acaba o podcast, eu vou lá, Rafael, por que a gente não convidou há mais tempo? Por que a gente não falou com ele há mais tempo? Tá vendo? Culpa sua. Se você não ficasse agarrado no transporte lá, né? Você poderia conversar com mais convidados, mas enfim. Mas, se fosse tão cedo, talvez a tecnologia de eletrificação não estaria pronta ainda, né? Às vezes é hora certa, era agora, né, meu? Gente, eu queria agradecer pela oportunidade e visibilidade que vocês estão me dando para compartilhar um pouco do trabalho que eu faço com o time e falar um pouco de logística com gente que é do negócio também é muito legal, assim, fora do trabalho, né? Isso é muito legal. Obrigado pela oportunidade mesmo. Não, imagina, a gente que agradece. Pô, foi uma aula. A gente sempre traz, assim, tenta levar nesse modo, assim, mais descontraído, porque eu acho que sai natural, né, meu? É o dia a dia seu, então, tipo, se você trazer as experiências suas, porra, isso aí já é uma aula para nós que a gente está aqui. Pô, você vê que a gente fica, às vezes, tá meio travado, assim, não, o que o cara tá vivendo, o cara tá falando, porque a gente tá aprendendo também, o pessoal que tá ouvindo, então é a gente que agradece aí, obrigado, e cada vez mais sucesso. O Logicast tá de portas abertas. É o podcast mais querido do Brasil, pô. É isso. Valeu, galera. Legal, gostei. Obrigado a todos aí e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau.